Fala moçada, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje nós falaremos sobre termoquímica, a parte agora de calorimetria, medição de calor, assunto importante. Bom, se você ainda não me conhece, meu nome é Ismael Carneiro, eu sou professor de Química e esse é o canal Federais da Química. Inscreva-se no canal, ative o sininho para que você não perca nenhuma das notificações, nenhum dos vídeos novos. E lembre-se sempre, Química não se decora, Química se compreende. Basta um pouquinho de vontade, tudo bem? Bom, então vamos lá. Hoje o assunto é calorimetria, medição do calor. O próprio nome diz, calorimetria, medição do calor. Bom, para fazer a medição do calor, nós vamos usar esse trambolho todo aqui. Tá? Esse troço aqui chama-se calorímetro. Para falar a verdade, chama-se bomba calorimétrica, tá? São dois instrumentos, calorímetro e bomba calorimétrica, para fazer medição da energia das reações. Qual a diferença? A bomba calorimétrica vai medir a volume constante, já o calorímetro a pressão constante. Bom, mas nós podemos utilizar esse desenho aqui e chamar de calorímetro, tá? Não tem problema nenhum. Essa distinção, esse detalhe será mais importante para curso superior, tá? Para ensino médio precisa preocupar não. É um equipamento para medição de calor das reações, tá? Vamos chamar de calorímetro. Bora lá. Bom, como é que é feito esse calorímetro? Ele é feito aqui de uma parede bem espessa, onde ele não vai permitir energia aqui de dentro sair, nem energia de fora entrar. Também matéria não vai sair e matéria não vai entrar. Qual é o intuito dessa parede aqui? Não permitir nem a saída nem a entrada de energia e nem a saída nem a entrada de matéria. É criar aqui dentro um universo paralelo. Nós chamamos de universo isolado. Ou seja, o que acontece aqui dentro foi provocado por quem está ali dentro. O que acontece aqui dentro, fica aqui dentro. Também pode ser dito assim. Tá? Então é o seguinte, eu coloquei dentro desse recipiente, desse calorímetro, um outro recipiente, vamos imaginar uma panela de pressão, tá? Onde ele é feito de metal e aí ali dentro onde vai os meus reagentes, onde vai acontecer a minha reação química, beleza? Bom, quando essa reação acontecer, ela produzir calor, por exemplo, esse calor ele pode sair para cá, ele pode passar por essas paredes e vier para cá. O que não pode é sair para o meio externo aqui e nem do meio externo entrar. Tá? Mas aqui dentro eles podem se comunicar ali através da troca de energia. Tá? Então aqui dentro vai acontecer minha reação. Imagina uma panela de pressão que foi colocada aqui dentro e foi aqui cheio de água. Por que a água? Porque a água vai conseguir abraçar toda essa panela, fazer todo aqui o contato físico, e aí se ela produzir calor, a água vai receber esse calor. Se ela consumir calor, a água vai perder calor para a reação. A água é como se fosse aqui para nós uma cobaia, ou seja, ela foi colocada em contato com o meio racional para que o que acontecer ela nos contar. Então se a reação produzir calor, ela vai nos contar. Como? Porque ela vai aquecer e aí o termômetro vai aumentar a sua temperatura. Agora, se a reação consumir calor, ela puxa esse calor e armazenar dentro das substâncias, então esse calor ele vai ser puxado também da água, a água vai ceder. Se a água vai perder calor, ela vai nos contar com a diminuição da sua temperatura, tudo bem? Esse é o intuito desse equipamento. Então vamos lá, coloquei aqui uma reação, coloquei a água. Bom, vamos aqui aproveitar o desenho e fazer para os dois tipos de reações, endotérmica e exotérmica. Bom, imagine que no primeiro momento eu tenho a reação exotérmica, que é as mais comuns. Bom, a reação exotérmica é a reação onde produz calor. Então, a energia sai de dentro dos reagentes e é colocada para fora. Então, quem está do lado da reação vai perceber que calor apareceu ali, esquentou. Então, a água vai receber esse calor. Só que é o seguinte, se o calor sai de um lugar e vai para outro, significa o seguinte, se aqui saiu, a gente vai usar o sinal para as reações exotérmicas de negativo. Então as reações exo, vou escrever exo aqui do lado, elas são negativas. Por quê? Porque ela está jogando para fora calor. Por isso que é exo, de exterior, externo. Então ela colocou para fora esse calor. A água vai estar recebendo esse calor que a reação, os reagentes estão colocando para fora. Então para a água, o calor vai estar chegando para ela positivo. Beleza? Se a reação for endotérmica, essa reação vai pôr calor para dentro. Endo é interior, é dentro. Então ela vai puxar calor e vai colocar para dentro os reagentes. Ela vai absorver esse calor. Então, para a reação endotérmica, para as reações endo,
que acontece? O sinal desse calor, da quantidade desse calor, é positivo. Tá? Então, quando o calor é liberado, negativo, exotérmico. Quando o calor ele é absorvido, consumido, positivo, endotérmico. Tranquilo? Para a água, como ela estará perdendo calor para a reação, quando a reação for indo, para a água será negativo. Então, assim, basicamente, eu poderia aqui estar monitorando o que acontece com a água e estar monitorando com a reação. Eu vou usar a água só para me quantificar o tanto de reação, de calor que aconteceu na reação. Só que o foco mesmo é na reação. Então, os meus olhos, estarão voltados para o que acontece aqui, ó, com a reação, tá? Então, quando ela for ESO, está saindo, negativo, subtração, né? Então, ela está perdendo energia na forma de calor, por isso que é negativo. Endotérmico, ela está consumindo, ela está colocando para dentro energia na forma de calor, por isso que é positivo, que aumenta a energia das substâncias, tudo bem? Então, o foco aqui é a reação. A água ela vai ser usada indiretamente para a gente quantificar. Por quê? Porque se for exotérmica a reação, essa temperatura, a água vai receber, né, esse calor, e ela vai subir a sua temperatura. Agora, se a reação for endotérmica, ela vai puxar calor, a água vai então acabar perdendo. Então, a temperatura da água ela vai diminuir. Nós já conversamos sobre isso na videoaula anterior. Então, quando é exo, provoca o aumento da temperatura da vizinhança. Quando a reação é exo. Quando a reação é endo, ela provoca a diminuição da temperatura da vizinhança. Tá? Bom, como a reação é objeto de estudo, nós vamos chamar ela de sistema, tá? Então, toda vez que alguém falar assim, ó, o sistema é aquilo que você está observando, você está se estudando, que você quer elucidar, entender melhor, quer entender melhor as reações. Então, ela é meu sistema, é o ator principal. Já a água é quem está em contato, tá do lado, ela é chamada de vizinhança, ou vizinha. A água é minha cobaia, ou seja, ela que vai acusar se a reação jogou calor nela ou tirou o calor dela, e ela também é minha vizinha cobaia, beleza? Então, eu tenho o meu sistema, que é o que eu estou estudando de reação, e o que está em contato com a vizinhança, que é a água. Tudo bem? Então, esse aí é o meu calorímetro, ele serve para isso. Tudo bem? Vamos entender um pouco melhor. Bom, como o que acontece aqui dentro fica aqui dentro, nada sai, então eu não vou medir coisa a menos. Né? Porque imagina, se eu for medir o calor e o calor está saindo, eu vou medir coisa a menos, porque eu estou perdendo calor, o sistema está permitindo o calor fugir. Se calor entrasse, eu estaria medindo coisas a mais, que não foi provocado aqui dentro, coisa externa entrou. Como esse sistema não permite a entrada e saída de energia, nem de matéria, o que acontece aqui dentro fica aqui dentro. Significa o seguinte, em outras palavras, a quantidade de energia aqui dentro, ela não vai variar. Tá? Então, ou seja, o que pode acontecer é a energia sair daqui, vir para cá, daqui para lá, mas aqui dentro a quantidade de energia não varia. Tá? Então ela é constante. Como aqui é um universo isolado, a gente vai dizer o seguinte, que para um universo isolado, nós temos que a variação da energia é igual a zero, não tem variação, não tem aumento, já que nada entra e nada sai, o que tem ali dentro é constante. Então eu escrevi aqui, ó, variação da energia é igual a zero. Significa dizer aqui que a energia tanto da reação dos reagentes quanto a energia que a água contém, tá, somados ali, vai ser constante, não vai aumentar nem vai diminuir, esse total de energia. Tá? Então eu vou escrever aqui, ó, a energia que vem da reação, somado com a energia que vem da água, H2O, tá? Essa variação, né, vai ser igual a zero. Então a variação da energia da reação somado à variação da energia da água vai ser igual a zero. Tá? Bom, então o que vai acontecer? Significa o seguinte, quando a reação perde calor, ela produz, joga calor para fora, a água vai receber. Então eu vou escrever isso. Em vez de falar em termos de energia, vou falar em termos de calor, e a gente usa a letra Q. Então significa dizer o seguinte, a energia da reação na forma de calor, somado com a energia na forma de calor da água, tá, vai ser igual a zero. Por quê? Porque se a reação vai perder calor, energia, quem vai receber é a água. Então ela sai daqui e entra para cá. Se a água perder, ela vai vir para cá. Então a água perde, mas a reação ganha. Tá? Então por isso que não tem variação de energia aqui dentro. Mas isso aqui vai ser importante para nós. Olha aqui. Então eu quero mesmo saber a quantidade de calor da reação. Então eu vou fazer o seguinte, vou jogar a quantidade de calor da água para o outro lado. Então vai ficar o QR, quantidade de calor da reação, ou calor da reação, simplesmente vai ser igual a menos a quantidade de calor
da água. E aí fica fácil, porque a quantidade de calor que a reação vai liberar ou vai absorver, vai produzir ou vai consumir, vai ser igual a menos. Como que eu calculo a quantidade de calor de um objeto? Que ele está recebendo ou que ele está perdendo? Bom, existe já uma equação. É a massa desse objeto, no caso que vai ser a água, nossa substância, o calor específico, que é uma constante, tá? Para a água isso vai valer 1, se a gente utilizar em caloria, vezes a variação de temperatura. Pronto, agora eu tenho como calcular a quantidade de calor de uma reação, ou o calor que uma reação libera ou consome. Por quê? Porque eu estou usando a água como cobaia, como ela tem contato, eu vou monitorar a temperatura da água e aí eu sei se a água ela recebeu ou se ela perdeu o calor. Bom, por isso que o calor da água é ao contrário do calor da reação. Como eu disse aqui no meu calorímetro, se sai daqui negativo, se sai aqui chega lá, positivo para lá. Então quando é negativo aqui é positivo lá. Quando é positivo aqui é negativo lá, é invertido. Então a quantidade de calor da reação é igualzinho à quantidade de calor que a água vai ter. Vai receber ou vai perder, só com o sinal trocado. Por isso, nós fazemos isso e chegamos aqui. E essa aqui é a equação que a gente vai utilizar. Beleza? Tranquilo? Agora vamos já poder fazer aqui uma projeção do valor do calor da reação quando ela for exo, quando ela for endo. Vamos lá? Olha, vamos imaginar que eu tenho aqui a reação exotérmica. Numa reação exotérmica, nós já falamos, o que acontece com a temperatura? A temperatura, ela aumenta, tá? Então, ou seja, quando acontecer reação exotérmica, o termômetro, que vai estar medindo a temperatura da água, né? Então, se a reação for exotérmica, esse termômetro aqui ele vai aumentar a sua temperatura, vai acusar aumento de temperatura. Beleza, então vamos imaginar aqui, só para você não se perder, que a temperatura inicial era 25 e ela foi para 40 graus Celsius. Houve um aumento, tá? Agora, significa o seguinte, se for de 25 para 40, aumentou, o ΔT aqui, a variação de temperatura, vai ser final, né? Ou seja, inicial era 25, final foi 40. Final, que é 40 menos 25, vai dar valor positivo. Então, significa que numa reação exotérmica, o ΔT aqui da água vai ser positivo. Então, vai ser um número positivo que multiplica outro positivo, que multiplica outro positivo. Vai ficar tudo positivo, mas tem um negativo que vai multiplicar todo mundo. Então, vai dar que o calor da reação, aqui, né? Deixa eu colocar uma seta, fica melhor. O calor da reação será negativo, tá? Então, para uma reação exotérmica, realmente é negativo, tá? Começou aqui o raciocínio, a gente está finalizando aqui e cravando. Agora, se a reação, por outro lado, for endotérmica, a gente sabe que a temperatura da água, do meu calorímetro, né, do meio externo, a vizinhança, ela vai diminuir. Né? Então, energia na forma de calor vai sair daqui e vai vir para cá. Então, ela vai consumir esse calor. Essa energia será estocada dentro da substância. E a temperatura da água, então, vai diminuir. A gente colocou aqui até com a coloração diferente. Tá? Então, tá aí. A temperatura cai. Então vamos colocar valores. Inicialmente era 25 e vamos supor que caiu para 10. Então aqui eu tenho a inicial, aqui eu tenho a final. Então o ΔT, né, a variação de temperatura, final 10 menos inicial, que é 25, 10 menos 25 dá menos 15. O ΔT aqui vai dar negativo. Então a variação de temperatura, que é a variação de temperatura da água, que a gente mede da água, é negativo. Aí fica negativo vezes um valor positivo, negativo. Negativo vezes um valor positivo, negativo. Depois fica negativo vezes o negativo da equação, isso vai dar positivo. Então eu vou ter que o calor da minha reação, ele é de fato negativo. Tranquilo? Beleza? Então a gente vai utilizar essa equação, esse é o sistema que se usa para medir o calor da reação, tá? E eu já estou te avisando, quando ela for exotérmica, o valor é negativo, tá? E quando ela for endotérmica, o calor é positivo. Perdão aqui, deixa eu consertar. Positivo, tá? Ele é positivo. Tranquilo? Agora, e sobre as unidades, professor? Já que nós falamos sobre medições de calor, né, de reações, qual é a unidade? Vai ser um valor seguido de uma unidade. Essa unidade ela pode ser tanto em caloria quanto em joule.
Vamos falar um pouquinho sobre isso? Só um momentinho enquanto eu vou abrir um espaço aqui no quadro. Então, pessoal, é o seguinte. Uma caloria equivale ao aumento de 1 grau Celsius de 1 grama de água. Então, a definição de caloria é essa, é a energia que vai provocar o aumento de 1 grau Celsius em 1 grama de água. Beleza? Então, para a gente entender um pouco melhor, vamos tentar calcular aqui a quantidade de calor que aumentou de 20 para 21 graus Celsius, 10 gramas de água. Qual é a quantidade de calor? Então, rapidamente aqui, ó. Quantidade de calor, né? No caso, que é a reação que provocou isso, tá? Então, eu estou colocando aqui a água, mas a gente sabe que nós estamos dando química e a energia envolvida nas transformações químicas, então seria reações químicas. Então, todo aumento de temperatura foi provocado por uma reação. Então, a reação fez isso com a água. Bom? Beleza. Bom, primeiro, eu tenho aqui, ó, o sinal negativo, porque a fórmula é negativa, menos mc ΔT. Qual que é a massa de água? 10 gramas, tá? Vezes, qual que é a constante, chamada de calor específico da água? É 1, tá? É 1. Então fica 10 vezes 1, deixa eu consertar esse zero. Então fica 10 vezes 1 vezes a variação de temperatura. Final menos inicial, 21 menos 20 dá 1, né? 1 positivo. Então vezes 1. 10 vezes 1 vezes 1, isso aqui vai ser igual a menos 10 calorias, tá? Então a energia, né, o calor liberado pela reação que fez isso aí com a água, que aumentou de 20 para 21, 10 gramas, é 10 calorias, tá? Bom, vamos para esse exemplo de cá. Imagine agora 50 gramas de água, cuja temperatura foi de 20 para 25. A reação fez isso daí. Então, qual é o calor de reação? Né? Bom, menos a massa de água, que é 50, vezes o calor específico, que é 1, vezes a variação de temperatura. Final menos inicial, que vai dar 5. Então, a quantidade de calor aqui vai ser 50 vezes 5. Isso vai ser igual a 250 negativo, caloria. Esse negativo só significa o sentido, né? No caso de exotérmico, de exterior, colocou o calor para fora, produzir esse calor. Beleza? Agora é o seguinte, professor, eu sei que existe uma outra unidade que também é bastante usada. É o joule. Aí você tem que saber que, no caso, uma caloria ela é igual a 4,18 joules, tá? Então, aí, no caso, eu teria que fazer uma regra de 3? Exatamente. Para me saber quantos joules aqui, eu colocaria, vou fazer aqui no cantinho, a caloria equivale a 4,18 joules. Eu tenho 10 calorias. Quantos joules é X? 10 vezes isso, X vezes 1. Ou seja, isso daqui vai equivaler a 41,8 joules. Aqui é a mesma coisa. Uma caloria, 4,18. 250 é quanto? X. Aí você converte joule para caloria para joule. É só multiplicar por 4,18, tá? Sempre multiplicar por 4,18 você transforma de caloria para joule. Ah, professor, mas eu vi aí um exercício que tem um K na frente. Às vezes vem aqui a 1 kcal, caloria. Esse K é de 1000, é a mesma coisa que tem lá no metro. Tem metro, tem quilômetro, tá? Então, por exemplo, distância daqui a Brasília. Ninguém vai usar metro, vai usar quilômetro, 230 quilômetros, km. Então, esse K aqui ele significa 1000. Porque se eu não usar km, a distância de Brasília seria 230, eu teria que tirar o K e colocar 1000. E como é que eu coloco 1000? 230 vezes 1000 é colocar 3 zeros, dá 230 mil metros, tá? Ninguém fala que a distância daqui é lá é 230 mil metros, fala 230 km. Aqui é a mesma coisa, quando os valores forem muito altos, às vezes uma reação ela vai liberar, vamos supor que uns 65 mil calorias, ou sei lá, uns 15 mil joules, se for o caso. O que vai aparecer? Em vez de estar escrito 65 mil, vai estar escrito 65 quilocalorias. Em vez de estar escrito 15 mil joules, vai estar escrito 15 kJ, que é kilojoules, tá? Então esse K aqui é simplesmente um múltiplo, que significa 1000, tá? Isso é para quem ainda tem dúvida, mas eu acredito que vocês são feras, isso aí para vocês é coisa batida, beabá, escolinha da tia Lala. Tranquilo, pessoal? Eu agradeço vocês, fique com Deus, um grande abraço, tchau, tchau.